soltar, ao vivo. Não, porque vai ser ao vivo gravado. Ao vivo gravado? É não? Não sei. Não, vou gravar não, só ao vivo mesmo. Deixa eu só fazer aqui um... Vai, pode soltar. 16 assistindo. Sabe Já, o que acabei de descobrir? já melhorou. Que o meu ex visualizou o meu perfil mais de 20 vezes. Vai dar quantos? Vai dar 100 pessoas. Vamos lá. Simbora, vai, solta. Peraí, prepara. E aí, concurseira de todo o Brasil, seja bem-vindo a mais um projeto Curso Prime, Departamento Penitenciário Nacional. Nós vamos fazer e lançar um modular ponto a ponto do edital. Eu sendo professor na parte de processo penal e direito penal. Mais uma vez quero te dar as boas-vindas, seja lá onde você estiver, assistindo, no trabalho, na casa, sei lá, onde você estiver aí. A pandemia está passando, como tudo passa na vida, e a gente vai buscar a nossa aprovação, tá? Antes de mais nada, quero te agradecer mais uma vez pela sua audiência. A gente vai fazer um negócio aqui que, Nicolau, nenhum curso tem. Nós vamos pegar ponto a ponto do edital e eu quero te dizer uma coisa. Se você não vai fazer o concurso do DEPEN, essa aula serve para você. Então compartilha com o maior número de pessoas, porque nunca a gente fez isso que vamos fazer hoje. A gente vai pegar simplesmente todo o edital e lançar os principais cursos, como fosse um aulão de revisão de véspera de prova. Então eu vou pegar o edital de penal todo e vou vê-lo todo hoje, com os principais pontos daquilo que mais cobram, colocando algumas situações, súmula, jurisprudência, tá? Tudo isso. Detalhe, você vai perguntar para mim, professor, cadê o material? O material não está disponível porque hoje é só uma aula simples. Mas, na verdade, o material vai estar disponível para aqueles que adquirirem o curso. E aí você vai entrar em contato com o Prime e ver como é que vai adquirir esse modular, depende ponto a ponto. O modular se chama esse nome de ponto a ponto porque a gente vê em todos os pontos do edital, de uma forma bem sintética, bem fácil, bem simples, para que o conteúdo seja absorvido por você de forma bem rápida. Claro, você está aqui para passar num concurso, não está aqui nem para dar aula, nem para se terminar uma faculdade de Direito. Então você tem que aprender aquilo só para fazer a prova e nunca mais ver na sua vida. É isso que a gente está aqui para isso, tá? Outro detalhe que eu quero te dizer. Se você não vai fazer o concurso do Departamento Penitenciário Nacional, essa aula também serve para você. Por quê? Porque o edital do DEPEN tem pontos comuns das carreiras policiais, tá? Então avisa para o maior número de pessoas, vai lá compartilhando, dando seu like, que com certeza você vai gostar dessa aula. Mas quero te dar um recado sem antes disso. Aqui tá minhas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube agora que eu coloquei lá, Professor Jordão Santana, tá aqui, e meu Instagram. Segue lá, porque claro, essa aula não termina aqui, a gente sempre continua a nossa aula nas redes sociais, respondendo os alunos na medida do possível, tá bom? Então, a gente vai começar a nossa aula. Te agradeço mais uma vez e em nome de Curso Prime, quero te dar as boas-vindas. Deixa eu ver quem está online aqui. Já melhorou, viu, Nicolau? Já deu uma melhorada mesmo. Deixa eu ver. Daiana Jales, Débora, dia de estudar penal é sempre o melhor. Bom dia, mestre, valeu. Coloca o Jordão na plataforma de processo penal. Anderson, na verdade, eu ia começar a gravar processo penal uma turma nova lá no centro, já com o pacote anticrime. Mas, inclusive, a segunda aula foi no dia 17 de março e o Prime fechou no dia 22 de março, né? Então, não ficou inviável eu gravar as aulas de processo penal. Mas, claro, tão logo volte o presencial, se eu não me engano, dia 15 de julho, né? Porque já foi autorizado, já foi determinado isso pelo governador, que as escolas e o curso Prime se encaixa como uma escola, volte no dia 15 de julho. E a partir disso, eu gravo todo o plano de processo penal atualizado com o pacote anticrime. Tendo em vista que a atualização do pacote anticrime teve maior incidência no processo penal
e na lei de execução penal. No direito penal não foi tanto assim, mas a gente vai citar aqui no decorrer do curso, tá bom? Beleza, valeu, obrigado, se garante nas aulas, valeu, show de bola. Vamos embora. Bom dia aí para Juazeiro do Norte, pense no professor top, obrigado, tá? Pessoal, vão compartilhando aí e a gente vai seguir agora a nossa aula. Olha só, peguei o edital aqui e... Primeiro ponto do edital, eu estou fazendo com base no edital do DEPEN, edital esse que está na praça, com prova dia 6 de setembro, se eu não me engano. Dia 6 de setembro tem prova já definida para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional ou Polícia Penal Federal. Mas um detalhe, esse edital parece que sofreram prorrogações a inscrição, as inscrições ainda estão abertas, não tenho certeza, porque eu também não estou acompanhando esse concurso assim, de muito próximo, mas, se eu não me engano, as inscrições foram prorrogadas, tá bom? Se você não fez, procura lá e tenta se inscrever, vai fazer um teste, ver se está pronto para fazer essa prova, tá? Olha só, noções de direito penal, né? Lembre-se, pessoal, que é o seguinte, os editais de carreiras policiais cobram noções, ele quer que você tenha noção. E o que é uma noção? É um básico conhecimento daquilo. Ele não quer que você seja especialista em direito penal. Quem tem que ser especialista em direito penal sou eu que dou aula, não é você não, que vai simplesmente fazer uma prova, noções. Então ele vai te pedir um conteúdo bem básico. E aí o seguinte, primeiro item, né? Aplicação da lei penal, princípios, lei penal no tempo, no espaço, tempo, lugar do crime, lei excepcional, lei temporária, beleza? Olha só, vou começar agora com o item 1.1, então a gente vai ver aqui hoje, agora já, ó. Vamos colocar aqui as principais coisas que caem, né? No direito penal, princípios, lei penal no tempo, lei excepcional, lei temporária, lei especial, tudo isso lá, ó. Lei penal no espaço, interpretação da lei penal, conflito aparente de normas. Pronto. Isso são os principais pontos do edital. Deixa eu só conferir aqui para que a gente não erre e não deixe passar nada, tá? Tá lá tempo, lugar do crime, lei penal no espaço, lei excepcional, pena cumprida no estrangeiro, pronto. E retroatividade da lei penal e analogia. Massa, tá aqui. Então, pena cumprida no estrangeiro. Pronto. Pessoal, é o seguinte. Essa aula a gente vai começar agora, não tem hora para acabar. Então, pega seu caderno, eu vou dar tempo para você copiar. Faça de conta que você está em casa. Aliás, você está em casa. Faça de conta que você está na sala, tá? Eu vou dar aquele tempo para copiar. A gente vai passar pelo quadro, dando uma volta para você fazer as anotações necessárias, tá? Sempre que eu fizer remissão, ó, anota isso aí, a súmula tal, o código tal, o artigo tal. É necessário sempre que você, por favor, faça essas anotações, tá bom? Façam sempre essas anotações, que é muito importante. E fique tranquilo, a gente tem hora aqui para começar, mas não tem hora para terminar. Então isso vai dar muito certo hoje. Então, outra coisa, deixa o código do lado para que você faça as anotações necessárias, beleza? Vamos embora então, tá? Vamos embora. Tá no quadro lá, Nicolau, tá no quadro, né? Já dei o recado, professor, alguma novidade? Daqui a pouco eu falo de algumas coisas que sejam necessárias, tá bom? Vamos embora. Pessoal, primeiro item aqui, ó. Princípios, tá? Primeiro item aqui que a gente vai falar, princípios. Então, vamos lá. Princípios penais. Pessoal, é o seguinte... Quando cai esse tema, sem sombra de dúvida, o que mais cobram nessa situação dos temas penais, de princípios penais, cuidado que esse tema pode vir cair assim também. Princípios constitucionais penais, disposições constitucionais, é tudo a mesma coisa, tá?
Se cair, se te cobrarem esse tipo de assunto, é a mesma coisa. Sem sombra de dúvida, eu não posso esquecer do primeiro princípio, que é o que mais cai, princípio da legalidade. Esse princípio da legalidade tem previsão no artigo 1º do Código Penal e tem previsão também no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 61, tá? Eu vou também pegar minha Constituição aqui, vou deixar minha Constituição aberta aqui do lado, para que a gente possa fazer essas remissões aí, essas referências ao Código. O artigo 5º da Constituição, ele tem direitos e garantias fundamentais. Dentro dessa forma, eu posso até dizer que é um direito e garantia fundamental, tá? Eu posso dizer também que é um direito e garantia fundamental. Beleza. Então, deixa aí, por favor, a sua Constituição aberta, tá? A sua Constituição aberta e não só a Constituição aberta, como também o Código Penal. Bem, no artigo 5º, na verdade é inciso 2º, tá? 61 é o da prisão em flagrante, da Constituição Federal. Ele vai dizer que ninguém pode deixar de fazer algo senão em obediência à lei. Tá? Todo isso vem dentro da Constituição, é um princípio fundamental da Constituição, o princípio da legalidade. Mas cuidado que as bancas gostam de confundir o princípio da legalidade com o princípio da legalidade administrativa, que está lá no artigo 37, que é aquele LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembre-se que esse princípio da legalidade é totalmente diferente do princípio da legalidade lá da Constituição Federal, do artigo 37, que é o princípio da legalidade administrativa. Aqui, essa legalidade penal, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não incrimine, tá? Lá na legalidade da administração, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, é algo totalmente diferente daquela legalidade. Bancas já cobraram, fazendo uma associação do princípio da legalidade penal ao princípio da legalidade administrativa, coisa que não tem nada a ver. Esse princípio traz na sua essência o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Olha só esse princípio da legalidade. Por quê? Dessa pequena frase, e aí você acompanha aí, pode ficar só olhando para o quadro, dessa pequena frase eu vou retirar outros subprincípios. Dessa pequena frase aí, eu consigo retirar outros subprincípios, tá? Então, nessa situação aí, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Anota aí que esse princípio da legalidade é o mais importante do direito penal. Primeira coisa que eu posso dizer, que o princípio da legalidade, pessoal, ele já está aqui, ó. Nessa primeira situação aí, dessa primeira frase, nesse primeiro período aqui, ó, ele está aqui, ó, tá com essa previsão aí. Não há crime sem lei. Seguinte, só existe crime se tiver uma lei tipificando. Não há crime se não tiver uma lei dizendo aquilo é crime, beleza? Isso é o primórdio, é a base do direito penal. Lembre-se que aquela situação de importunação sexual que foi obrigado o Congresso Nacional a correr e tipificar o artigo 215-A como importunação sexual, onde homens ejaculavam em mulheres em ônibus, uma coisa absurda que acontecia, aquilo, pessoal, em algumas situações nem era crime, era considerado contravenção. Então, não podia punir o agente se aquilo não era considerado crime. Em algumas situações era considerado contravenção. Então, o mais importante você dizer e entender que só tem crime se tiver uma lei dizendo aquilo é crime, beleza? Princípio principal é o princípio da legalidade que você encontra aqui, tá? Princípio da legalidade. Aí o que é que acontece? A lei tem que existir, tudo bem, mas ela não só tem que existir
como ela tem que ser anterior ao fato. E esse segundo princípio que eu te apresento aqui é o chamado princípio da anterioridade. A lei, então anota aí no seu material, princípio da anterioridade. E eu vou colocar para você anotar de forma bem clara, tá? Bem simples, bem popular mesmo. O que é o princípio da legalidade? Anota aí. Só tem crime se tiver lei. Pronto. É a coisa mais simples para você entender. Princípio da legalidade, o que é? Só existe crime se tiver lei. Beleza. E o princípio da anterioridade, o que é? Tem que existir a lei dizendo que aquilo é crime, e essa lei que diz que aquilo é crime tem que ser anterior ao fato, tá? A lei tem que ser anterior ao fato que é tipificado como crime, beleza? Então, se a lei existir, o princípio da anterioridade diz, ela só vale se ela for anterior ao fato. Então, vem para o quadro aqui, ó. O princípio da anterioridade, ele diz que a lei penal deve ser anterior ao fato. Ela deve ser anterior ao fato. Joga pra cá aqui, ó. Tá pegando aqui, Nicolau? Tá, né? Tem que ser anterior ao fato. Então, vamos supor isso aqui, ó. Uma linha do tempo. Eu tenho aqui o fato A, certo? E eu tenho aqui a lei A. A lei A foi criada depois do fato A. Então, ela não pode alcançar, porque ela tem que ser anterior ao fato. Aí tudo bem, se acontecer o fato A aqui novamente, veja que a lei, ó, que trata do fato A, ela é anterior ao fato. Beleza, é o princípio da anterioridade, que diz que, pode deixar lá no quadro, viu? Que diz que o princípio da anterioridade é o seguinte, para existir lei, ela tem que ser anterior ao fato. Beleza, isso é o princípio da anterioridade. Porque você vai entender daqui a pouco que a lei penal ela não retroage, tá? Salvo se for para beneficiar o réu. Tranquilo? Show de bola. Então, já te apresentei 2 princípios só com isso aqui, tá? Só com isso aqui. Um terceiro princípio que cai muito. Não há crime sem lei anterior que eu defina. Pessoal, preste atenção que eu quero fazer uma observação aqui, ó. As bancas, se elas quiserem te cobrar de uma forma mais excessiva, aumentar o nível da questão, olha só o que eu coloquei no quadro. Não há crime sem lei anterior. Tudo bem, mas nós sabemos que nós temos 2 tipos de infrações penais no Brasil. Crimes e contravenções. Eu pergunto a você, se a Constituição, se o Código Penal disse não há crime sem lei anterior, eu pergunto para vocês, deixa eu ver o que vocês vão responder. Eu preciso de lei para ter contravenção? É necessário lei para ter contravenção penal? Porque a lei disse, não há crime. Mas para contravenções, entram também? É uma ideia que, quando você lê, e se você entender, só vale aquilo que está escrito. Cuidado. Se há uma interpretação extensiva aí, e se entende que contravenção também, tá? Então, não pode ter contravenção se não tiver uma lei para definir isso. Então, anota aí, por favor, também. Não é só crime, mas também contravenção deve ter tipificação em lei, beleza? E nós temos a lei das contravenções, que é uma lei separada do Código Penal, beleza? Tranquilo. Então, eu digo, não há crime sem lei anterior que eu defina, nem pena sem prévia cominação legal. Essa situação da pena sem prévia cominação legal, tá? Não há pena sem prévia cominação legal, eu tiro um terceiro princípio aqui, que é o princípio do devido processo legal. Princípio do devido processo legal. Esse princípio do devido processo legal, ele diz que, anota aí, certo? Esse princípio
do devido processo legal diz o seguinte: todo processo, toda pena, ele diz, ó, pena sem prévia cominação legal. Toda pena deve ter um processo. É vedado no nosso ordenamento jurídico a imposição de penas sumárias. O que é pena sumária? É o juiz olhar para você e dizer assim: o que foi que você fez? Furto. 1 a 4 anos, furto simples. Tá, te dou 3 anos, sai, próximo, tu. Homicídio simples, 6 a 20 anos, te dou 10 anos, sai, próximo. Estelionato, 1 a 5 anos, te dou 3 anos, sai, próximo. Não pode fazer isso. É vedado no nosso ordenamento as penas sumárias. Toda pena deve passar por um devido processo legal. E nesse devido processo legal é que eu vou se subdividir no contraditório e ampla defesa. Você pode entender que o contraditório e ampla defesa é um subprincípio do devido processo legal, dentro dos recursos que são necessários para a aplicação da pena. Beleza? É um princípio bem tranquilo, bem fácil de você entender. Lembre-se que esse princípio do contraditório e o do devido processo legal não é observado na fase de inquérito policial, tá? Porque a fase inquisitiva, ela não tem contraditório e ampla defesa, salvo na possibilidade que foi alterado pelo pacote anticrime, quando o agente pertenceu ao artigo 144 ou ao 142, em situação de GLO, garantia da lei e da ordem, aí tem a situação que ele tem que nomear um defensor e, se não fizer, a instituição o fará. Tá tranquilo? Mas isso nós vamos falar no processo penal. Bem, te apresentei 3 princípios aqui. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Tudo bem. Você olha e me diz, não há crime sem lei. Eu vou puxar mais outro princípio aqui, ó. Essa lei, pessoal, pelo 4º princípio, chamado princípio da reserva legal. Tá? Princípio da reserva legal. Preste atenção. Quando eu digo, olha só, dessa pequena frase, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, eu já te apresentei 4 princípios. 4 princípios. Só dessa frase. Então você entende que a legalidade ela não está sozinha nessa frase. Ela traz com ela outros subprincípios. E o princípio da reserva legal me diz o seguinte: não há crime sem lei. E essa lei que tipifica o crime, que diz aquilo é crime, não pode ser qualquer lei. A lei penal, ela tem que ser lei em sentido estrito. O que é lei em sentido estrito? Só se admite direito penal em lei complementar ou lei ordinária. Então, deixa no quadro aqui. Viu, Nicolau? Segura no quadro aí. Olha só. A lei penal, tá? A lei penal, estamos aumentando. A lei penal, ela, o princípio da reserva legal diz, só se admite direito penal em lei penal em sentido estrito. Isso é o princípio da reserva legal, pessoal. O que é o princípio da reserva legal? Que é vedado o direito penal, tá? Tá aqui, o princípio da reserva legal, ó. Quando eu digo que não há lei anterior que eu defina, não há lei. Então eu posso dizer que essa lei, ela tem que ser lei em sentido estrito. Não pode ser direito penal, não pode se tutelar direito penal através de medidas provisórias, através de portarias, através de leis delegadas, através de decretos, por exemplo. Eu só posso titular direito penal através de lei em sentido estrito, seja lei complementar e seja lei complementar e lei ordinária, beleza? Cuidado que uma vez na vida, só aconteceu isso uma vez na vida e podem te cobrar. Anota, por favor, uma observação aí, tá? Anota, por favor, a seguinte observação. A medida provisória 57, tá?
a medida provisória 57 de 2006. Essa medida provisória tratou da despenalização do porte de arma numa situação que o cidadão poderia portar a arma sem ser capturado no Estatuto do Desarmamento, numa medida para poder entregar a arma. Isso foi em 2003. Essa medida provisória é a 57 de 2003, editada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só, essa medida provisória, ela foi despenalizadora, mas tratava de direito penal. E ela foi aceita, sim, para tratar de direito penal. Então eu posso dizer que a medida provisória, que é o que é medida provisória, professor? É o chefe do Poder Executivo legislando, criando lei, entendeu? É a medida provisória. A medida provisória pode tratar de direito penal só se for despenalizadora. Tranquilo? Anota isso aí, por favor. Pronto. Te apresentei 4 princípios aqui do direito penal. Além disso, eu posso dizer mais um. Ó. Dentro da reserva legal, essa lei aqui, pessoal, ó, é um 5º princípio, chamado princípio da taxatividade, tá? Chamado princípio da taxatividade. O que é que diz esse princípio da taxatividade? Esse princípio da taxatividade diz o seguinte: a lei penal, certo? Ela tem que existir. A lei penal deve existir, mas ela tem que ser clara, ela deve ter clareza, ou seja, não pode gerar dúvidas. O princípio da taxatividade, na última prova do Departamento Penitenciário Nacional, foi cobrado. 2 formas de você entender o princípio da taxatividade. 2. Só vale o que está escrito. Então, quando você tem alguma dúvida, se cabe ou se não cabe aquilo, olha para a lei. Se a lei disser que é proibido, então não pode. Acabou. Se a lei não falar nada, é porque pode. Então, só vale o que está escrito. E outra, a lei tem que ser clara. A lei penal, ela deve trazer clareza. Ela não pode gerar dúvida nas pessoas. Claro que isso sempre acontece. Quem é que faz lei no Brasil? O legislativo, deputados e senadores, né? No caso, lei penal. E são pessoas altamente qualificadas para fazer lei. Então, sempre, às vezes, por um descuido deles, né? Trabalham muito, acabam errando a letra de lei. Isso sempre acontece, quase sempre acontece. De 10 leis que fazem, 8 saem com defeitos. Sempre assim, tá? Mas aí não é culpa nossa, vamos embora, vamos para frente. Beleza? Deixa eu ver como é que tá aqui na internet. Já apresentamos princípios para vocês. Deixa eu ver como é que tá. Show de bola. Tá bem, a audiência tá bem. Vamos subir, né? A audiência tá bem. Deixa eu ver quem tá ao vivo aqui. Dá uma voltinha aí, Erasmo, Porra, Erasmo não. Tô confundindo com aquele baitola que tá na outra sala gravando. Mas ninguém tem preconceito aqui, né? Tô confundindo com o outro, que nos filma também, né? Nicolau! Pega na minha mão, Nicolau. Deixa eu ver quem tá ao vivo aí, Nicolau. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou dar um alô aqui pra galera e vamos embora. Espero que vocês estejam gostando da aula, tá? Sim, Rogério, o delito é o sinônimo de crime, tá? Delito é sinônimo de crime, tá bom? Delito é sinônimo de crime, tá bom? Delito é sinônimo de crime, tá bom? Vamos embora. Vamos pra frente. Pessoal, 5 princípios eu apresentei aqui, tá? Esses princípios são os que mais caem em provas. São princípios que têm uma incidência maior na sua prova. Eu vou te apresentar um princípio agora. Na verdade, eu vou te apresentar 10 hoje, 10 princípios. Embora existam 300. Mas são os que mais caem e não vão te cobrar nada além disso. São só esses aí mesmo e mais nada. Eu vou te apresentar agora mais 5 princípios. A gente termina o tema princípios e vamos para a lei penal no tempo, tá? Então, deu uma volta aí, todo mundo conseguiu copiar, né? Deu aquela volta aí no quadro.
Beleza? Show! Não, Glaubênia, você falou assim, só se a norma for permissiva, não é que ela seja permissiva, tá? A não ser que ela seja permissiva de situação que beneficie o réu, mas na verdade ela tem que ser que favoreça o réu, o agente, de alguma forma. Como é que ela é permissiva? Permissiva é quando a lei penal autoriza o agente a fazer algo, embora seja incriminador. Por exemplo, uma lei permissiva, a legítima defesa. Ela permite que eu mate alguém, ainda que seja incriminador, e que isso seja reprovável. Mas não é crime, porque não é ilícito. Então, a legítima defesa é um exemplo de norma permissiva. Não é que a medida provisória tem que ser permissiva. Não só por si só ser permissiva. Ela tem que trazer benefício ao réu ou ao agente, de alguma forma. Por exemplo, despenalizando algo, despenalizando uma conduta. Tá bom? Vamos embora. Você que está ao vivo aí, dá um print agora, me marca lá no Instagram para eu ver quem está estudando, tá? Você sabe que quem não faz isso não passa. Por quê, professor? Porque a gente tem umas coisas energéticas aí que se o cara não fizer isso, ele não passa, entendeu? E é capaz de morrer também. Vamos lá, para terminar, princípios. 6. Nós temos mais um princípio chamado da ofensividade. Princípio da ofensividade. O que é que diz esse princípio da ofensividade? O direito penal somente tutela a lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. Pronto. Princípio da ofensividade, pode deixar no quadro, viu, Nicolau, que eu vou só falando aqui. O princípio da legalidade da ofensividade, ele diz que o direito penal tutela a lesão, a ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. Primeiro, o que é tutela? Pessoal, tutela é supervisão e proteção. Quando você tem um filho e tem a tutela do seu filho, você tem a supervisão sobre ele e a tutela e a proteção. Então, o direito penal ele só protege a lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. E o que é o bem jurídico? O bem jurídico é aquilo que a lei visa proteger. Aquilo que a lei foi criada para proteger. Por exemplo, homicídio. Qual é o bem jurídico tutelado do homicídio? A vida. Qual é o bem jurídico tutelado do estupro? A dignidade sexual. Então, o direito penal ele só tutela a lesão, a ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. Professor, como assim a lesão ou a ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado? Pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. Olha só que interessante. Existem crimes que acontecem só mesmo com a ameaça ao bem jurídico. E tem crimes que só acontecem se houver uma efetiva lesão. Os crimes que têm uma efetiva lesão, tá? São chamados crimes de perigo concreto. E os crimes que basta que tenha uma ameaça são chamados de crimes de perigo abstrato. O direito penal protege tanto os crimes que causem lesões, como aqueles que causem apenas uma ameaça. Então preste atenção. É crime portar arma? Sim.
É crime dirigir embriagado? Sim. Mas preste atenção. O fato de eu portar uma arma na minha cintura significa que eu preciso estar mostrando a arma para alguém, precisa eu estar atirando para ser crime? Não. O fato de eu dirigir embriagado é necessário que eu mate alguém? Não. Basta você dirigir embriagado. Quando você dirige embriagado, você expõe as pessoas a um perigo, a algo que possa acontecer ou não, de forma abstrata. Então basta que tenha o quê? Uma ameaça à lesão das pessoas. Isso já é crime. Então por isso que o direito penal tanto protege a ameaça, como protege a lesão. O que é ameaça? Imagine um crime de ameaça. Quando eu digo assim, eu vou lhe matar, pode ser que você mate a pessoa, pode ser que não. Dirigir embriagado, pode ser que você mate alguém, pode ser que não. Então só o fato de você fazer aquela conduta, ameaçando as pessoas que estão à sua volta, já é crime. Isso é o chamados crimes de ameaça ou de perigo abstrato. O crime de perigo concreto, onde tem a lesão, são crimes que para existir tem que efetivamente ocorrer uma lesão. Por exemplo, os crimes de homicídio, roubo, entendeu? São crimes, o de lesão corporal, tem que haver realmente uma lesão. Tranquilo? Show de bola. Desse princípio, eu vou retirar mais um aqui. Eu vou para o 7, para dizer que há o princípio da fragmentariedade. O princípio da fragmentariedade, ele vai me dizer que o bem jurídico, o direito penal, ele só vai proteger, ou seja, tutelar, a lesão ou ameaça de lesão que seja relevante. A lesão ou ameaça de lesão que seja relevante, certo? O direito penal só vai proteger a lesão, ameaça de lesão que seja relevante. Ou seja, o princípio da fragmentariedade nos diz que o direito penal não protege lesão insignificante. Eu pergunto para você, você se preocupa com algo insignificante? Talvez não. O direito penal também não. Ele não protege aquilo que seja insignificante. O direito penal, ele não protege aquilo que seja insignificante. Beleza? Não há proteção ao bem jurídico de algo que seja insignificante. Pronto, esses são 7 princípios que eu te apresentei aí. O da fragmentariedade, ele diz que o direito penal só protege aquilo que seja que não seja insignificante. Beleza. Então eu te pergunto o seguinte: se não é insignificante, como é que, assim, vamos raciocinar aqui, pessoal. Se o princípio da fragmentariedade diz que o direito penal não vai proteger aquilo que seja insignificante, eu pergunto a você, como é que eu vou saber o que é insignificante? Como é que eu vou saber que aquilo é insignificante? É por isso que vem o 8º princípio, que é o chamado princípio da insignificância, ou também chamado princípio da bagatela, princípio da insignificância ou chamado princípio da bagatela. Para você entender, olha só que interessante. O princípio diz da ofensividade, diz o quê? O direito penal só deve se preocupar com aquilo que seja... O princípio da ofensividade diz que eu só devo me preocupar com aquilo que causa uma lesão ou ameaça de lesão. Beleza. O da fragmentariedade diz que eu só devo me preocupar com aquilo que causa lesão relevante.
O que é irrelevante eu não vou me preocupar, beleza? Show de bola, massa. Como é que eu vou saber que aquilo é insignificante? Pelo 4 requisitos. Tem que estar presente esses 4 requisitos. Se esses requisitos não estiverem presentes, significa que aquilo não é insignificante. E é os velhos requisitos que eu chamo de ARM-PROL, né? ARM-PROL. Quais são esses requisitos? Ausência de periculosidade reduzida, reprobabilidade, mínima ofensividade e ínfima lesividade. Dá para pegar aí, Nicolau? Dá, né? Se der para dar um zoom ali, não sei se... Pessoal, esses são os 4 requisitos, tá? Esses são os 4 requisitos. Esses são os 4 requisitos do princípio da insignificância. Tem que estar presente todos esses requisitos. Se não tiver presente esses requisitos, não será considerado princípio da insignificância. Anota aí no seu material, porque não dá no quadro ali, mas eu vou fazer algumas observações. Primeiro, observações. Vamos lá. 1. Súmula 599 do STJ. O que é que essa súmula diz, pessoal? Essa súmula diz que não é possível aplicar o princípio da insignificância a crimes contra a administração pública. Eu vou fazer uma série de anotações agora. Eu quero que vocês anotem aí, por favor. Eu vou fazer uma série de anotações, tá? E eu quero que vocês só anotem. Deixa aí no quadro, ali. Pode ir mais para... Tá lá, né, Nicolau? Porque aqui eu tenho um atrasozinho. Pronto. Então, peguem um caderno aí e vamos anotar agora. Vamos lá. Primeira coisa. Princípio da insignificância. Súmula 599. Tá? O que é que essa súmula diz? Não aplica princípio da insignificância a crimes contra a administração pública. Aí você bota assim, com exceção do descaminho. Com exceção do descaminho. Beleza? Com exceção do descaminho. Porque o descaminho cabe sim princípio da insignificância no valor de até R$20 mil, se for o valor do tributo não arrecadado. Vamos lá. Não cabe princípio da insignificância também quando tem violência ou grave ameaça. Tá? Vou anotar lá. Ó. Vamos para lá. Não cabe se tiver violência ou grave ameaça. 3. Não cabe em crimes contra a fé pública. Cabe em crimes contra o meio ambiente, crimes ambientais cabe, se for, por exemplo, pesca de subsistência para saciar a fome. Não cabe se tiver violência ou grave ameaça, a gente já colocou. A reincidência por si só não afasta o princípio da insignificância. A reincidência por si só, ela isoladamente não afasta a insignificância. Tem que ser analisado uma série de situações. E há um entendimento, dependendo do tribunal, há um entendimento em um tribunal que até um salário mínimo pode se aplicar a significância. Em outro tribunal, que é o STF, o valor de 10%. Beleza? Do salário mínimo, vigente no país. Então o salário hoje é 1.000 e pouco, né? 1.100, né? Sei lá quanto é o salário mínimo hoje. R$1.000, sei lá.
Então, mais ou menos 10% seria R$100 para um tribunal, para o outro tribunal, até o valor de um salário mínimo por completo. Beleza? Terminamos o princípio da insignificância. Eu vou apagar esse lado aqui para a gente falar só mais 2 princípios e terminar. Beleza? Só mais 2 princípios e terminarmos. 8. Bis idem. Aliás, 8 não, aqui é 9, né? E o 10, alteridade. Vou botar mais um, 11. Intervenção mínima. Pronto, 11 princípios. Eu ia falar 10, mas acabei falando 11. Então, 11 princípios aí para vocês, tá? Pessoal, é o seguinte. Princípio do bis idem. É vedado a dupla imputação de processo, investigação e penas. Olha só que interessante. O princípio do bis idem diz que a vedação ao bis idem diz o seguinte: é vedado o duplo processo, a dupla imputação. Ninguém pode ser processado ou investigado 2 vezes pelo mesmo fato. Só que não é isso que cai. Só que não é isso que cai. Olha só o que a CESP é capaz de fazer, tá? Olha só o que a CESP é capaz de fazer, tá? O absurdo que podem te cobrar numa prova. Cara, é o seguinte. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se caísse a seguinte pergunta, assim, é possível, não caracteriza, por exemplo, não caracteriza uma ofensa, não caracteriza uma ofensa ao princípio do bis idem, da vedação ao bis idem, o duplo processo em esferas diferentes. Então, por exemplo, eu sou policial civil. Então, imagine que eu cometa um delito. Eu vou responder criminalmente e administrativamente. Isso é possível ou vai ferir o bis idem? Foi isso que caiu em prova. E eu quero que você anote aí. Anota aí, por favor, com muita calma. Não fere o princípio ou não ofende o princípio do vedação ao bis idem, o duplo processo em esferas diferentes. Vou repetir com outras palavras. Não ofende, não fere o princípio da vedação ao bis idem, o duplo processo ou múltiplos processos, você pode colocar assim, em esferas distintas. Por exemplo, eu sou policial civil. Imagine que eu cometa um crime contra a administração pública. Por exemplo, uma concussão, tá? Uma prevaricação, não sei, algum crime. Ou um crime comum, um furto, sei lá, qualquer outra situação. Você concorda comigo, pessoal, que eu vou responder na vara da justiça criminal, no fórum criminal comum? Vou, sim. Você concorda comigo que vai abrir para mim um processo administrativo na controladoria, corregedoria? Vai sim, processo administrativo. Você concorda comigo que a vítima pode pedir indenização a mim? Pode. Um processo na vara civil, do mesmo fato. Então, ó, eu posso ter múltiplos processos em varas diferentes. Em esferas diferentes. Eu tenho o mesmo fato tramitando na vara civil, na vara administrativa e na vara penal. Pode, sem nenhum problema, tá bom? Estou falando vara, mas é esfera, né? Por exemplo, administrativo seria um PAD, uma sindicância no termo administrativo, da Polícia Civil, controladoria, corregedoria. E criminal no fórum normal comum e civil na esfera civil de indenização, sei lá, danos morais, qualquer outra coisa. Tá bom? Então, vamos embora. Alteridade. O que é o princípio da alteridade? O direito penal somente protege
a lesão ou ameaça de lesão a bens de terceiros. O direito penal só protege a lesão, ameaça de lesão a bens de terceiros. Não é punível a autolesão. Não há punição da autolesão. Então, por exemplo, eu posso cortar meu braço aqui? Posso, e nada acontece. Se eu cortar o braço do Nicolau, que está me filmando aqui, eu vou responder por lesão corporal. A autolesão não é punível, salvo se for com essa autolesão eu tentar uma lesão a um bem de terceiro, por exemplo, forjar um seguro. Beleza? Outra coisa, pessoal, cuidado que existe a Lei 7434/97, que é a lei que trata da doação de órgãos e tecidos. Essa lei, você tome cuidado, que nessa situação, por exemplo, eu não posso vender meus órgãos, mas não é seu, mas isso é uma exceção ao princípio da alteridade. Beleza? Tranquilo. Por último, o princípio da intervenção mínima. O direito penal só protege, ele deve ser chamado em última ratio, em último caso. O princípio da intervenção mínima diz que o direito penal só deve ser chamado quando outros ramos do direito falharem. Quando outros ramos do direito falharem, o direito penal deve ser chamado. O direito penal não pode ser chamado para resolver de primeiro, porque é um direito violento, é um direito que tira sua liberdade, é um direito que tira seus bens, é um direito que pode lhe afastar do convívio familiar, em alguns casos lhe autorizar até a sua morte. Então esse direito penal, ele não pode ser utilizado de qualquer forma, tem que ser em último caso. Beleza? Princípios, terminando para vocês, aí princípios, e aí eu vou para lei excepcional, lei temporária e lei especial. E na volta do intervalo a gente fala de lei penal no tempo, beleza? Dá uma volta no quadro aí, eu ia falar errado de novo. Nicolau, pra gente ver, tá? E vamos embora. Aí, princípios, e aí eu vou pra lei excepcional. O Itaú criou o programa Travessia para apoiar armas de... Deixa eu ver quem está assistindo aqui. Vamos lá. Bora ver. Vamos passar para outro tema agora. Beleza? Bisneto, Galbênia. Pô, tem uma galerinha aqui, viu? Mande alôs aí. Jonas, valeu, obrigado. Vamos para o outro tema, que é lei excepcional, lei temporária e lei especial. Lembrando, pessoal, que se você está gostando da aula, vai fazer o concurso do DEPEN, vai fazer qualquer outra prova, esse curso a gente está gravando para você, tá? E nós vamos disponibilizar para vocês um curso ponto a ponto de edital, uma aula bem mais completa, tá? O Prime vai disponibilizar, entre em contato com o Prime, o monitor do Prime tá aí para te dizer como você vai adquirir esse curso, tá com desconto, né, de 60%, não sei como é que é. Tem um bocado de desconto aí, então tá com desconto aí, então aproveita, que é uma forma muito boa. Tem exercícios, tem um monte de coisa, tá?
Daqui a pouco eu mando um alô para vocês. Deixa eu ver quem está ao vivo aqui. Rogério, linda o show, valeu. A aula tá 10, professor top. Valeu, obrigado. Tá? Valeu. Massa, show de bola. Massa, show de bola, hein? Vai dar certo, então. Muito bom. Deixa eu ver mais. Vou mandando um alô aqui pra galera aqui. A audiência tá boa, viu? O Nicolau tá subindo. Valeu, JWM Júnior. Massa. Pessoal, é o seguinte. Existem espécies de lei penal chamadas leis temporárias, leis excepcionais e leis especiais. Beleza? É um tema muito fácil de você entender. Não é nada de outro mundo que você não consiga fazer, tá? Olha só. O que é lei excepcional, tá? O que é lei excepcional? Vamos lá. É uma lei criada para um determinado fato. É uma lei criada para um determinado fato. Que, quando esse fato cessar, a lei simplesmente deixa de existir. A lei foi criada para aquele determinado fato. Enquanto o fato existir, a lei existe. Então vamos lá. Enquanto o fato existir, a lei permanece vigente. A lei é criada por um determinado fato. Enquanto esse fato existir, a lei ainda tem vigência. Então, por exemplo, imagine que nessa época de pandemia, se criasse uma lei dizendo assim, ó, quem sair na rua vai ser preso, por exemplo. Vai ter uma prisão de tantos dias, vai pagar uma multa de tanto. Enfim, uma situação dessa. Vai ser condenado a isso. Enquanto existir a época de pandemia, a lei está em vigência. Quando passar a cessar a pandemia, a lei não vai ter mais vigência, porque a lei só funciona enquanto o fato existir. Já foi criada uma época, uma lei que tratava de pena de multa quem lavasse calçada, na época do racionamento de água. Por exemplo, enquanto houver racionamento, a lei existe. Quando passar o racionamento, a lei deixa de existir. Beleza? Isso são chamadas leis excepcionais. Diferente da lei temporária, que a lei é criada com prazo de validade. Ou seja, ela tem um prazo de vigência. A lei temporária, no corpo da lei, diz assim, ó, essa lei tem prazo até tal dia. Pronto, isso é uma lei temporária. Exemplo muito fácil de você entender foi a Lei Geral da Copa. A Lei da Copa, ela trouxe... A gente teve uma Copa do Mundo em 2014, né? Já tem 6 anos, mano. Porra, como passa rápido, passa não? 6 anos. O que é que você estava fazendo em 2014? Assistindo o jogo, né? Uma época dessa, mais ou menos, né? A Copa começou em junho, né? Tempo bom, o trabalho não funcionava, né? Até tal hora. Tempo bom. Não é não, Nicolau? Cara, é o seguinte... Lei temporária, ela tem um tempo de vigência. A lei diz, ela vai funcionar até tal dia. A lei da Copa trazia dentro do seu corpo que ela funcionaria somente até o dia 31 de dezembro de 2014. Pronto. Isso é lei temporária. Ela tem um prazo de sua validade determinado. Beleza? E a lei especial é uma lei criada especialmente para um fato ou a lei especial é uma lei criada especialmente para um fato, ou você pode dizer também, ou uma determinação. Não entendi, professor. Olha só que interessante. A lei especial, ela foi criada para aquilo.
especificamente para aquilo. Por exemplo, lei de drogas, lei de hediondos, lei de organização criminosa, lei de lavagem de capitais. E ela, né, ela foi criada por um fato, para uma determinação, ela fica fora do Código Penal. É por isso que ela também é chamada de extravagante. A lei especial são as leis extravagantes. Leis especiais penais, lei de drogas, lei de lavagem de capitais e etc. Tá? Lembrando a você que as leis temporárias e excepcionais, elas são autorrevogáveis e também são chamadas de ultraativas. Por quê? Porque ela ainda passa a ter vigência após a sua revogação. Por exemplo, fatos que aconteceram durante a sua vigência ainda estão valendo, ainda serão processados. Por exemplo, o que o cara cometeu lá na Copa do Mundo, após a revogação da lei, não deixou de puni-lo. Ainda há punição sobre esse fato. Beleza? Show de bola. Vamos lá para ver como é que o pessoal está aqui. Parabéns pela aula, professor. Manda um abraço aqui para o pessoal de Sobral. Sobral. Já estive em Sobral. Meu irmão foi escrivão em Sobral há muitos anos. Eu ia muito em Sobral. Muito tempo. Sobral, Sobral só é quente, né? É a terra, hoje em dia é a terra do universitário, né? Tem muita universidade lá em Sobral. Beleza? Deixa eu ver aí quem mais tá. Daiane, Alan. Pô, uma galera. Rogério, Isabela. Sayonara. Deixa eu ver. Manuel, Mailton. Carla, Taline. Massa. Estão dizendo aqui que você manda em Jaguaruana, ô Nicolau? Estão falando aqui, Nicolau manda tudo em Jaguaruana. Guaramiranga é bom demais, hein? Eu sempre que vou lá, tem um pedaço de terra lá, a gente vai lá e fica lá. Guaramiranga é muito bom. Acho que eu vou ser prefeito em Guaramiranga, sabia? Aula show, valeu! Direito penal com o mestre. Massa, hein? Pessoal, vamos embora, sem muita conversa. Já eu vou dar um intervalo, tá? Vou fazer mais um temazinho aqui e vamos para o intervalo. Diretamente dos estúdios Prime de televisão. Estamos aqui gravando. Vamos para a lei penal no tempo. Beleza? Lei penal no tempo. Vamos nós. Crato. Opa. Crato, eu nunca fui no Crato, ó. Eu ia fazer uma operação na Expocrato e acabei que não fui. Mas, se Deus permitir, eu vou estar chegando lá. Já vamos para 70 pessoas. Tá bom, né? Pegamos com 16, né? Então, tá bom. Pessoal, é o seguinte, tem algum ao vivo aí? Outra aula ao vivo? Fora essa? E dos outros? Tem? Tem? Mas ele tá bem, né? Pelo número do canal. Pessoal, é o seguinte. Lei penal no tempo. Eu desafio você, tá? Eu vou até sortear depois esse vidro de álcool em gel. Eu desafio você a pegar uma questão que não tenha caído desse tema. Sempre cai. Da mesma certeza que você vai morrer na vida, tenha certeza que vai cair uma questão desse tema na sua prova. Sempre cai lei penal no tempo. Beleza? Lei penal no tempo está no artigo 2º do Código Penal. Lei penal no tempo está no artigo 2º do Código Penal. Beleza? Pessoal, é o seguinte. Entenda esse tema da seguinte forma.
Tempo. O tempo é um negócio cruel, né? Porque ele acaba com tudo, acaba com a beleza, acaba com tudo, não, Nicolau? E o tempo, pessoal, é algo que você não tem como voltar. Imagine que hoje você estaria fazendo 1 ano já estudando se tivesse começado há 1 ano atrás. Então, tempo é um negócio que a gente não consegue voltar. E toda hora é hora. Então, você que está estudando aí, é muito importante. Mesmo que não tenha edital, vai passar isso e vai ter que contratar polícia, vai ter que contratar gente para serviços essenciais, entendeu? Então, continue aí sempre estudando. Pessoal, é o seguinte, vamos imaginar que a linha do tempo, por exemplo, o Código Penal foi feito em 1940 e ele tem vigência até hoje, né? E aí o tempo foi passando, ó, 2000, 2020. Já estamos em 2020, porra, velho. E aí, quer dizer, 2020 já está indo embora, né? Praticamente, né? E aí o seguinte, pessoal, olha só que interessante. O Código Penal, ele tem validade desde 1940 até hoje. Dia 7 de dezembro de 1940 ele entrou em vigência. E aí o seguinte, ele foi passando daqui para cá, o tempo foi passando, ó, e o Código Penal foi caminhando dentro desse tempo. E teve situações que aqui era um crime, tá? Que aqui foram surgindo novos crimes, ó. Crimes, tá? Crime. E com o passar do tempo, pessoal, novos crimes foram surgindo e crimes que existiam não é mais crime. Por exemplo, adultério. O adultério em 2005 deixou de ser crime. Então, situações que com o passar do tempo, crimes novos vieram, crimes deixaram de existir, crimes ficaram mais graves, crimes ficaram menos graves. E o tempo foi passando e o Código Penal foi acompanhando. E esse movimento do Código Penal no tempo se chama extraatividade. O que é extraatividade? É o movimento da lei penal no tempo. Extraatividade é o movimento da lei penal no tempo. Beleza? É o movimento da lei penal no tempo. Muito bem. E aí o seguinte, a extraatividade vai se subdividir em retroatividade e vai se subdividir em em ultraatividade, tá? A lei penal vai se subdividir em retroatividade e em ultraatividade. Se você pegar a Constituição Federal, você vai ver que a própria Constituição trouxe uma possibilidade de irretroatividade, tá? Então, o próprio artigo 5º da Constituição, no inciso XL, que é 40, né? O inciso XL, se você pegar a Constituição, ele vai dizer lá, ó, a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Lá no inciso 40, artigo 5º, inciso 40. Ele mesmo vai dizer isso, nos ensinando que a lei não pode retroagir, tá? Então você vai anotar no seu material aí. Em regra, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então eu vou colocar aqui. A regra é que a lei penal não retroage. Ou seja, ela não volta para trás. A regra é que ela não retroage. Onde é que está isso? Artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. A lei penal ela não retroage, salvo se for para beneficiar o réu. E o que é retroatividade? Retroatividade, agora preste atenção nisso aqui, pessoal. Só olha para cá, tá? Lei penal mais benéfica
retroage. Pronto, só isso. E retroatividade é isso. Então, preste atenção. Se a regra que é lei penal não retroage, a retroatividade é o quê? A exceção. É ou não é? É a exceção. Então vamos colocar aqui uma linha do tempo. E aí eu coloco, vamos lá. A lei A, que trata do fato A, diz que quem cometeu o fato A pegará uma pena de 5 a 10 anos, e aí eu venho aqui e cometo o fato A, veja aqui, princípio da legalidade, ó, tem lei e é anterior ao fato. E aí, quando eu cometo o fato A, minha pena vai ser de quanto? 5 a 10 anos. Olha só para cá, para tudo que você está fazendo. E aí agora, vem a nova lei A, que diz que quem cometeu o fato A não é mais de 5 a 10, é de 2 a 6 agora. Opa, veio uma nova lei? Veio. Ela é mais benéfica? Sim. Então, eu estava sobre a vigência dessa lei, agora eu vou estar sobre essa lei mais benéfica. Então, eu vou utilizar essa aqui, ó. Por quê? Porque ela é mais benéfica. Pronto? A ultratividade, o que é? Só, olha, eu vou abrir espaço para você copiar, tá? Fica tranquilo, só preste atenção aqui. Lei penal revogada continua a produzir efeitos por ser mais benéfica. Olha para o quadro, como é que é isso? Vamos para cá. Eu tenho a lei B, que trata do fato B, que diz que quem cometeu o fato B será punido de 2 a 6 anos. Aí eu cometo o fato B aqui. Beleza? Aí vem a nova lei B e revoga a lei B. Porque vem uma nova lei tratando do mesmo fato, ela revoga a anterior. E diz que quem cometeu o fato B agora não será punido mais de 2 a 6, mas sim de 5 a 10. Olha só, vem uma nova lei mais grave. E aí outra atividade que é lei penal revogada continua a produzir seus efeitos por ser mais benéfica. Eu ainda continuo com essa, porque ela é a melhor. Isso é ultratividade. Claro, a nova lei B, ela passa a valer daqui para frente, tá? Ela passa a valer daí para frente. Deixa eu ver como é que tá aí. Deixa lá, só para a galera copiar. Então, vou esperar aqui vocês dizerem se tem alguma dúvida. Deixa eu ver. Tá? Ela passa a valer daí para frente. Deixa eu ver como é que tá aí. Deixa lá, só para a galera copiar. Então, vou esperar aqui vocês dizerem se tem alguma dúvida. Esperar vocês copiarem aí e tal. Deixa eu ver. Alguma dúvida? Professor, você pode dar alguns exemplos em cima do pacote anticrime? Claro, posso. Olha só que interessante. Olha só. O pacote anticrime trouxe a progressão de regime, por exemplo. Trouxe uma progressão mais rigorosa, né? Agora é de 16% a 70%. Vocês lembram disso? Antes era só 1/6 comum, 2/5, 3/5. Trouxe uma situação mais rigorosa no pacote anticrime. Não só isso. Trouxe situações de mais rigor no cumprimento de pena. Por exemplo, nesse caso, o agente que estava sobre a lei da vigência anterior, o pacote anticrime não vai alcançar ele. O pacote anticrime só vale dali para frente. Quem cometeu o crime antes do pacote anticrime não alcança esse tipo de progressão. É dali para frente só, tá?
É um exemplo, o pacote anticrime da ultratividade. A retroatividade. Exemplo, no crime de adultério. Existia um fato A, agora veio a lei A, que tratava do fato A. Aí veio uma nova lei, revogou o crime, disse que não é mais crime, ou seja, eu pego o melhor para o cara e retroajo para ele, retroatividade. Isso é um exemplo do pacote anticrime na ultratividade. Por exemplo, o pacote anticrime só funciona daqui para frente, ele não alcança quem está atrás dele, beleza? Entendeu aí? Show de bola. Deixa eu ver como é que tá aqui. Pronto. Massa, pessoal, print aí, me marquem e manda no Instagram, Jordão T. Santana, tá? E aí, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente vai dar um intervalozinho agora, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Quem não me segue, por favor, dá uma olhada lá no meu canal no YouTube também e no Instagram, tá ali no quadro, tá? Pessoal, eu sei que existem várias dificuldades diante de tudo que a gente está vivendo. Para você poder estudar para concurso, você tem que ter a mente limpa, e é difícil, com filhos, com término de relacionamento, que acontece muito, com dívidas, com todos os problemas. Não tem outro jeito, você tem que conciliar isso. Embora tente, de alguma forma, estudar pelo menos 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, para que dê algum resultado, tá? Mas sempre, sempre, tudo vai passar e a gente vai conseguir o resultado. Só tem uma chance aqui. Se você que está me assistindo do outro lado, você, eu já sempre falo isso, não sabe jogar bola, você não pode ser modelo, não é bonito, não canta, não pode ser cantor, a única solução é isso aqui para mudar a sua vida, tá? Concurso público. Isso aqui vai mudar a sua vida para tudo, pro resto da vida. Vai mudar as pessoas que vivem ao seu lado, você vai conviver com outro tipo de gente, vai dar um salto enorme, tá? Sempre existe um antes do meu concurso e um depois, uma mudança assim, virada de mesa mesmo, como eu tivesse ido morar em outro país, para você ter uma ideia. As coisas mudam mesmo, tá? A solução é essa e você vai conseguir. Vamos dar um intervalozinho, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, tá? Valeu, tchau!